Oi, gente! Tudo bem, sexto ano? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós iremos dar início aí ao capítulo 5 do livro de língua portuguesa. Ontem nós já ouvimos um pouquinho sobre o relato de viagem e hoje nós vamos começar o capítulo 5 fazendo a leitura de um texto, de um relato de viagem sobre a Grécia. E faremos a correção das atividades seguindo, tá bom? Bem, páginas 190 a 194. Vamos lá? A Grécia é azul. Antes disso, vamos lá naquele quadrinho, antes de começar a ler. O texto que você vai ler agora foi escrito pelo fotógrafo Edu Feijó e relata a sua passagem pela Grécia, quando deu a volta ao mundo em 2007. Durante a leitura, procure identificar os lugares que ele visitou e observe a maneira como ele os descreveu. Então vamos lá? Roma, 12/8/2007, 7h20 da noite. Um dos momentos mais difíceis quando escrevo para o blog é a escolha do título. Procuro palavras que sintetizem as minhas emoções e percepções. O título deve ser curto e conter o nome do país ou da cidade em algumas situações. No caso da Grécia, estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberalidade nas praias. Uma última revisão das fotos me chamou a atenção para a predominância da cor azul, seja no céu, no mar, na decoração das inúmeras igrejas ou nas portas e janelas contrastantes com o branco das casas. O fato é que o azul aparece com destaque em mais de 80% das minhas fotos. A própria bandeira da Grécia com faixas azuis e brancas ajuda a comprovar a minha tese. Comecei a viajar por Atenas. Embora a cidade tenha milhares de anos de história, ela é moderna e não tem o mesmo charme de Istambul. As principais ruínas ficam no complexo de Acrópole, incluindo o Pártenon, construção imponente que ocupa o alto de uma colina há 2,5 mil anos. Gostei do bairro de Placa, cujos bares, restaurantes e lojas ficam cheios de turistas. Difícil ficar somente um dia em Atenas, e no dia seguinte tomei o ferry até a ilha de Siros. O transporte em ferry é a forma mais utilizada para a locomoção entre as ilhas. Os barcos são grandes, modernos e rápidos, embora esse primeiro trecho tenha demorado umas 4 horas. Siros é uma ilha agradável, sem a mesma badalação de Mykonos ou Santorini, e da janela do meu quarto eu podia ver o mar. A principal atração em Siros é a caminhada até a igreja que fica no alto de uma montanha. Fui para Mykonos e a minha primeira experiência não foi nada agradável. Havia enviado um e-mail para a pousada em que informava o horário da minha chegada. No entanto, ninguém foi ao porto para me transportar. Tomei o ônibus até a vila e, sem saber direito a localização da pousada, eu decidi enfrentar a ladeira, puxando os 20 quilos da minha bagagem. Acho que nunca suei tanto na minha vida. Mykonos é famosa pelo culto ao corpo. As praias são maravilhosas e há muita badalação. Na cidade, as ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife. Um sentido de tolerância irrestrita permite que a sexualidade seja demonstrada de inúmeras formas. Não há áreas exclusivas, e as famílias ocupam os mesmos espaços. No meio de alguns sustos, certa indignação e muitas risadas,
concluímos que uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. A melhor forma para se conhecer as praias em Mykonos é de carro. A ilha é montanhosa e as estradas sinuosas são uma diversão à parte para quem dirige. Em alguns pontos, só um carro consegue passar. A paisagem é árida, pedregosa. Pequenas igrejas brancas estão espalhadas pela ilha e contrastam com a paisagem seca. Praticamente todas as casas têm um curioso formato cúbico. Mais uma curva e somos presenteados com a visão panorâmica de uma nova praia. Também fizemos um passeio de meio período pelas ruínas e vistas panorâmicas da ilha de Delos. A última ilha a ser visitada é Santorini, esculpida por erupções vulcânicas e terremotos. Ela tem o formato de uma lua crescente. O lado de dentro da lua fica no alto da cratera, dezenas de metros acima do mar, enquanto o lado de fora tem praias cobertas por pedras pretas de variados tamanhos. Debruçados na cratera estão as pousadas e os restaurantes. Ficamos frustrados com as praias de Santorini, que não têm a beleza das que encontramos em Mykonos. Por outro lado, caminhar pela borda da cratera permite um panorama único, maravilhoso, e é claro, tomar vinho e ver o pôr do sol bem acompanhado não tem preço. Bem, Edu Feijó. Aqui nós temos o dicionário, certo? Com algumas palavras. Essas palavrinhas roxas que ficam aí no final, no texto, ficam sempre no dicionário, que está no final, ou às vezes antes, tá bom? Vamos observar isso. E caso tenha alguma palavra que não tenha naquele dicionário, peguem o dicionário de vocês e pesquisem, tá bom? É importante vocês terem conhecimento aí dos termos utilizados no texto para que a interpretação seja feita de forma mais eficaz. Vamos lá. Um relato se distingue de uma narração por vários motivos. No relato, por exemplo, os fatos relatados realmente foram vivenciados por quem os relata, enquanto na narração os fatos são imaginários. Pensando nisso, responda: quem relata o texto, a Grécia é azul? Nós vimos que é o fotógrafo Edu Feijó. Ele inclusive assinou e nós lemos antes de começar a ler, falando quem havia escrito o texto. Qual foi a função dele, a intenção dele ao escrever esse texto? Ele queria contar, ele queria relatar aquilo que ele viveu ali na Grécia, né, a respeito das paisagens, de tudo que ele viu. Então, relatar sua passagem pela Grécia. 2. No final do primeiro parágrafo desse relato de viagem, o autor escreve que estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberdade nas praias. Qual desses aspectos ele preferiu abordar no seu texto? Bem, no início ele fala que ele estava em dúvida. E o que ele relatou foi a riqueza arqueológica ou a liberalidade nas praias? Ele falou sobre as praias, né? Então ele explicitou, né? Ele escolheu explicitar a liberalidade nas praias, ok? 3. No terceiro parágrafo, o autor compara Atenas a outra cidade. Sobre essa comparação, podemos dizer que A. O autor comparou Atenas à Acrópole. B. O autor não gostou de Atenas. C. Antes de chegar a Atenas, provavelmente o autor visitou Istambul. D. Atenas é mais bonita que Istambul. Istambul é a capital da Turquia. Bem, a partir dessa comparação, sobre essa comparação, nós concluímos o quê? Que antes de chegar a Atenas, ele provavelmente visitou Istambul, tá bom? Ele faz essa comparação aí, então nós
concluímos, né, que provavelmente ele passou por Istambul antes e depois foi para Atenas. Que é 3, questão C. 4. No terceiro parágrafo, o autor identifica o Párthenon como uma construção imponente. Em qual das opções a seguir, a palavra destacada pode ser substituída pela palavra imponente da mesma forma como foi usada no texto? Então, nós vamos pegar aí um sinônimo de imponente, no mesmo contexto ali, de como foi usado no texto, e fazer a comparação e marcar a opção correta. A. As roupas do meu pai, que meu pai usa, são enormes. Foi nesse sentido que ele diz que o Párthenon é imponente? Não. B. O Cristo Redentor é uma obra de arte grandiosa. Aí já é diferente. Uma obra de arte grandiosa, imponente, certo? Aí tem o mesmo sentido. Então é a letra B. Vamos ver as outras. C. Este mamão é muito grande. Também não, está relacionado à extensão e não à grandiosidade. D. Este problema é muito mais simples do que parece? Não mesmo, né? Muito pelo contrário. Brasília é uma cidade de arquitetura belíssima. Imponente ali, foi usado como belo? Também não, tá bom? Então é a letra B, ok? 5. Como o autor descreveu a cidade de Atenas? Ele descreveu Atenas como uma cidade moderna e menos charmosa que Istambul. Então, é moderna e menos charmosa que Istambul. Por isso que nós dissemos que provavelmente ele visitou Istambul antes, porque se ele conseguiu fazer essa comparação, se ele pôde, né, tirar essa conclusão, foi porque ele já conhecia Istambul. 6. Para o autor do texto, uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. Por quê? Bem, ali em Mykonos, né, ele diz que não se esquece rápido da experiência vivida ali, certo? Porque é algo que ele viveu lá marcou, né, ali no caso, a tolerância irrestrita a torna um lugar diferente. Ele menciona essa questão no texto. Então, a partir da leitura ali, você pode levantar essa justificativa, tá bom? Temos ali a sugestão de resposta, mas você vai elaborar a sua, ok? 7. No quarto parágrafo, o autor faz a seguinte afirmação: o transporte em ferry é a forma mais utilizada para a locomoção entre as ilhas. Assim, podemos dizer que a única maneira de se locomover entre uma ilha e outra da Grécia é utilizando o ferry. É a forma mais utilizada, não a única. Então, vamos descartar a A. Existem outros meios de transporte entre as ilhas gregas, mas o ferry é o mais comum? Aí sim, existem outras, mas o mais comum, a forma mais utilizada é o ferry. Então, é a B. O ferry é um meio de transporte aéreo? Não. É marítimo. D. O ferry é muito utilizado porque é um barco artesanal que possibilita um passeio sem pressa entre uma ilha e outra? Não. E a letra E. O ferry só pode ser utilizado durante o dia? Também não. Nossa opção ali é a B. Agora aqui, ó. 8. Qual destes meios de transporte é o ferry? A partir do que ele disse, lá nós podemos concluir aí, observando qual desses aí é o ferry. É essa espécie de balsa aqui, ó. Aqui na letra G, ok? Tá bom? Aqui nós temos um jet ski, se eu não me engano, uma canoa. Então, aqui uma boia, caiaque. Então, é este daqui que é o meio de transporte mais utilizado lá, tá bom? 9. No sexto parágrafo, o autor afirma: na cidade, as ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife.
Qual das frases abaixo tem o mesmo sentido dessa afirmação? Coalhadas, ou seja, cheias, né? A. Na cidade, as ruas labirínticas estão completamente cheias. Aí já encontramos a resposta. De lojas de grife. Então, na cidade, as ruas labirínticas estão completamente cheias de lojas de grife. É essa. No caso, na cidade, as ruas labirínticas têm poucas lojas? Não, pelo contrário. As ruas labirínticas não têm, de forma alguma, né? Tem sim, ela é cheia, né? As ruas são cheias. É proibido abrir loja de grife? Também não. As ruas são labirínticas porque tem muitas lojas? Não, não é causa e consequência aí, né? Então, é a letra A. Nas cidades, as ruas labirínticas estão completamente cheias de lojas de grife. Coalhadas, quando nós falamos coalhadas é porque estão cheias ali. Pessoal, terminamos nossa correção, foi bem rápida, tá bom? Da atividade sobre esse relato de viagem. Façam a correção das atividades, não deixem de enviar as atividades que vocês responderem, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição para atender vocês no plantão, tá bom? Então, até a próxima aula, bons estudos e um abraço para vocês.